Bom dia, pessoal, tudo bem? Gustavo, Sofia, tudo tranquilo aí? Bem, vamos dar início então à nossa quarta semana de estudos da disciplina Biologia Evolutiva FACIP 32510, né? Nós estamos encerrando já essa primeira etapa aí do mês de março, né? Nós vamos começar abrindo a atividade essa semana, receber os colegas. E com isso a gente já está quase finalizando o mês de março. Então, sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam todos bem, em segurança. Eu não sei se vocês estão aqui, quero esperar alguns colegas chegarem. Acho que já conectou. Eu não sei se vocês já estão com acesso ao Canvas, né? Ou se vocês vão acessar depois da aula. Mas se vocês forem conferir aqui no curso, né? Biologia Evolutiva, o 32510, vocês verão que, deixa eu ver se é isso mesmo, isso, o quarto módulo, que é o módulo de hoje, né? A quarta semana de estudos, ela já está disponibilizada aí para vocês. Então, nós temos um assunto que continua, né, a partir desde a semana passada, que nós vamos continuar com esse assunto hoje. Então, na semana passada, nós trabalhamos o histórico do pensamento evolutivo, com as influências, né, com as mudanças aí e com as influências dos grandes pensadores que contribuíram para a teoria de Darwin, Wallace e Darwin. E hoje, na aula de hoje, eu vou trazer uma aula gravada aqui, ó, nesse link, assista a aula, que fala sobre a teoria da seleção natural e os tipos de seleção, tá? Então, vocês verão que nós temos alguns tipos de seleção que atuam aí, tipos de seleção natural, e para a próxima aula a gente já vai encerrar não, mas fechar, né, fazer o fechamento desse assunto e trabalhando outros tópicos, tá bom? Nós ainda temos um tempinho para entregar o fórum da semana 3, né? Ele se encerra hoje, dia 25 de março, mas vai se encerrar à noite, né? Às 23h59. Então, quem ainda não entregou o fórum da semana 3, pode fazê-lo até hoje, tá? Não percam o tempo, não percam o prazo, para que vocês possam ter a chance, né, de serem avaliados e ter os pontos correspondentes a essa atividade, tá? Para essa semana, então, que é a semana 4, aqui, a teoria sintética, nós não teremos fórum. Então, vocês irão acessar a aula para ver os tipos de seleção natural, mas nós não teremos o fórum para esta semana, ok? Então agora, aqui nós estamos só para dar o andamento, né? A gente está abrindo aqui a semana 4 de estudos e na semana 4 vamos trabalhar a teoria sintética. Deixa eu compartilhar e fica melhor. Eu não sei se todos vocês estão acessando o Canvas exatamente agora, né? Não, que tem alguns colegas aqui que estão pelo celular. Aqui. Então, quando a gente vai lá na disciplina, desde o começo, aqui, ó, na disciplina FACIP 32510, nós teremos o quarto
tópico, né, o quarto tema de abordagem, que começa essa semana, vai até dia 1º, né, hoje é quinta-feira, até dia 1º de abril. E aí vocês terão a teoria sintética da evolução, trazendo os tipos de seleção natural. Então, a gente vai ver, né, que dentro de uma distribuição hipotética normal, né, dentro de uma distribuição normal da população, o que é mesmo a distribuição normal da população? Deixa eu chamar a coleguinha aqui. Na distribuição, isso tem na aula, mas na distribuição normal é aquela que nós temos, né, poucos indivíduos ajustados a uma determinada condição ambiental, nós iremos avaliar que nós temos poucos indivíduos ajustados à condição de extremo, né, tanto para baixo quanto de extremo em condição elevada, e o maior número de ajuste vai estar na condição intermediária. Então, é aquela curva na forma de sino, né? Então, nós observamos que, com o passar da população, do tempo, eu posso interromper isso aqui. Com o passar do tempo, conforme as populações vão passando pelo processo de seleção, nós iremos observar alguns tipos distintos de seleção. A gente vai ter ao menos 3 grupos, né, de seleção, 3 tipos que vocês verão lá na aula, que é um primeiro tipo quando a gente tem um favorecimento das condições extremas, tá? Então, acabam sendo favorecidas aquelas espécies que são extremófilas, né? As espécies que, por qualquer razão de adaptação, sejam mais amigáveis a condições que são condições extremas. Normalmente, estas espécies elas ocorrem em menor número, né? Se formos considerar o todo. Mas pode acontecer alguma modificação ambiental rumo ao favorecimento desse tipo de ajuste, desse tipo de adaptação. Quando isso acontece, nós estamos diante de um tipo de seleção que nós chamamos de seleção natural, do tipo disruptiva, que é aquela que favorece as formas extremas, tá bom? Aí nós teremos também o contrário, né? Condições em que as formas extremas são exterminadas do ambiente, né? Não são favorecidas, e a gente acaba observando o favorecimento das formas ali daquela curva na faixa intermediária. Quando acontece esse tipo de seleção natural, a gente também dá um outro nome, e vai ser o nome estabilizadora. Tá? Então, nós temos a disruptiva, que favorece as formas extremas. Nós temos a estabilizadora, que favorece as formas intermediárias. E, por fim, nós temos a direcional, que é aquela cuja curva vai sendo moldada e reestruturada, né, com toda a sua distribuição normal, de acordo com a mudança do ambiente. Tá? Então, não ocorre nem o favorecimento de formas extremas e nem o favorecimento das formas intermediárias. Elas vão acompanhando a flutuação ambiental. Então, essa seria a direcional, certo? Nós temos uma videoaula que está disponibilizada ali no campus para vocês terem um pouco mais de acesso, né, a essa informação que eu acabei de resumir. E para esta semana, que é a semana em que nós estamos estudando a teoria da seleção natural e os seus tipos de seleção, nós não iremos desenvolver nenhum fórum de avaliação, tá? Então, deixa eu conferir aqui. Nós estamos no terceiro fórum, né? Então, hoje vocês me entregam o terceiro fórum de avaliação, que é o fórum relacionado ao histórico do pensamento evolutivo.
Ah, mas é o segundo, ó, apresentação. Tá vendo como é bom conferir? Então, Fórum Semana 2 é Fórum 1. Fórum Semana 3 é Fórum 2. Deixa eu tirar esse negócio daqui, né? Vamos editar esse nome aqui. Então, nós já fizemos na disciplina 2 fóruns. É porque eu estava lendo a semana ao invés do fórum. Vou ajustar esse nome aqui para não dar confusão. Não sei se tem alguém, né, que está fazendo esta disciplina e outra também. Isso pode gerar confusão com relação aos fóruns que já foram desenvolvidos. Fórum 1, aqui. Então, nós estamos... Hoje vocês vão me entregar o Fórum 2, tá? E nós não teremos o terceiro fórum para essa semana, só a partir da semana que vem. Fórum 2, ótimo. Normalmente quem faz bioevolutiva faz também biogeografia, é o caso dessa turma? Porque é o mesmo, tá no mesmo período, deixa eu salvar isso aqui. Editei, consegui, salvei. Não sei se salvou, deixa eu confirmar. Ah, sim, acho que já salvou. Pronto, então, na bioevolutiva 510 do bacharelado, nós temos 2 fóruns em avaliação. E eu ainda não finalizei a correção do outro, mas vocês me entregam ainda hoje, né? Vamos ver aqui. Então, tem bastante, né? Vocês todas fazem a bioevolutiva e a biogeografia. Então, é bom se atentar, né, aos fóruns aí. Eu troquei os nomes lá para não dar confusão, tá? Então, na bioevolutiva, nós já desenvolvemos, já entregamos aí 20 pontos, digamos assim, né? São 2 fóruns, tá? Para esta semana, nós não teremos fórum, ok? Eu gostaria de saber se vocês têm tido dúvidas. Tá dando para tocar direitinho? Vou colocar aqui. Certo. Estou acompanhando aqui pelo bate-papo para a gente ver as dúvidas, tá? Vocês que entraram, porque para mim aqui na listinha, né, de quem está na aula, mostra, né, quem está no móvel, tem um íconezinho que mostra o móvel. Vocês que entram na aula pelo celular, vocês também acessam o Canvas pelo celular ou não conseguem? Uma vez eu tentei, Sabrina, só que não deu certo. Porque eu também já tentei até enviar, teve uma vez que eu precisei mandar uma mensagem para o grupo todo e eu estava na estrada. Eu falei, eu vou pelo celular, né? Gente, é impossível. Ah, não, então é geral. Pelo celular é bem mais complicado de conseguir editar no Canvas, né? Sim, bastante. Não, tá certo. Mas todos vocês têm condições de acessar sem ser pelo celular? Eu sim, tudo dá tudo certo. Ah, então tá ótimo. Se vocês tiverem algum problema, sabe, de computador que não deu certo, notebook que quebrou e não tá conseguindo editar, avisa, tá, gente? Porque às vezes não entrega atividade por um problema técnico e eu não estou sabendo, né? Então é melhor avisar, pedir para alguém avisar, porque para a gente tentar buscar não ter prejuízo, né? Não ser injusto com ninguém, tá certo? Eu imaginava mesmo que pelo celular a dificuldade de acesso ao Canvas seria maior.
porque eu também não consigo editar as coisas que eu gostaria de editar, entendeu? Mas celular é só quando não tem jeito mesmo, para mim, né? Porque eu acesso aqui eu puxar os arquivos e tudo mais, pelo meu próprio computador. Tá certo, então. Então, olha só, em que pé nós estamos? A gente está caminhando para compreender toda a teoria da seleção natural, né? Então, nós fizemos o histórico do pensamento evolutivo. Hoje, vocês vão ter acesso ao conteúdo da seleção em si e os tipos de seleção. E na próxima semana, eu pretendo trabalhar com vocês o tópico de adaptação, tá? Aí, com isso, a gente vai dar uma amarrada neste primeiro tema, que são os temas mais ligados ao darwinismo e às questões que a gente busca entender da própria teoria dele, né? Aí, depois disso, a gente vai entrar numa nova fase, aí, numa nova etapa da nossa disciplina. Deixa aí só eu ver se todo mundo aqui já acessou pessoas. Deixa eu ver. Não, tranquilo. Essa disciplina já todo mundo conseguiu acesso no Canvas. Já não tem mais nenhum problema, não, tá? Aí depois a gente vai entrar em outros aspectos, né? De macroevolutivos, microevolutivos, mas essa parte teórica, conceitual inicial, ela é bastante importante para que a gente tenha clareza de tudo o que diz respeito a essa questão aí da evolução e da seleção natural. Mesmo porque muitas vezes, né, eu não sei o caminho que cada um vai trilhar, mas muitas vezes vocês podem se deparar com livros didáticos, né, e essa informação da evolução, às vezes a gente consegue detectar algumas coisas que não estão erradas, mas são confusas, né? Dão margem a vários tipos de interpretação e isso mostra para a gente uma deficiência, assim, na hora da aula, se você for usar só esse apoio, né? Isso pode gerar confusão, conflito, porque se a gente não tiver clareza para passar esse tipo de conceito, exatamente por ser uma base da biologia, né? E é uma base que vocês viram, né? Teve a ruptura na mudança de paradigma e conceitual na parte científica, mas até hoje a gente observa, e hoje em dia crescendo, vem numa crescente maior, né? Por conta aí do questionamento científico que a gente vive hoje na nossa sociedade, que, de fato, esta é uma área da ciência, da vida, que é intensamente criticada, né? Então, é necessário saber quais são as evidências, é necessário compreender quais foram os argumentos e quais são os argumentos para que a gente possa defender o evolucionismo, né? Para que a gente possa mostrar, né, as bases científicas e defender o evolucionismo, porque é o que move, né? Então, agora a gente já sabe quais são as evidências, quais são os objetivos. Houve sim um momento em que o pensamento era diferente do que é hoje, e isso é saudável e necessário na construção de qualquer pensamento científico, né? Isso muda com o tempo, que bom. E desta semana que a gente vai ver os tipos de seleção e a outra semana que nós vamos trabalhar a adaptação, aí sim a gente amarra essa parte aí teórica, essa parte conceitual do darwinismo e do neodarwinismo, tá? Neodarwinismo é quando a gente coloca a parte da genética dentro do darwinismo, para poder explicar esta mudança nos caracteres herdáveis, né? E aí, com isso, a gente passa para outras etapas dentro do estudo da biologia evolutiva, certo? Então, a gente ainda vai
mais uma aula para daí sim amarrar essa questão da seleção natural e essa questão da teoria de Darwin, tá bom? Tudo bem aí? Só tô comentando isso, né, para não criar aquela expectativa de que, nossa, gente, um assunto tão importante e aí já passou. Não, ainda estamos nele, tá? E nós vamos mais uma semana quando conversarmos sobre adaptação. Porque, assim, uma outra coisa que eu queria comentar com todos, né? A seleção natural e os termos seleção, evolução e adaptação são termos tão empregados, tão utilizados, que muitas vezes foge um pouco do significado, da semântica, né? Do conceito em si, no âmbito biológico, tá? Obviamente, todas essas palavras são utilizadas em outras situações, em outras áreas de conhecimento, mas em termos biológicos, né? Quando eu falo adaptação, quando vocês falam adaptação, vocês têm que saber certinho o que significa, né? Que a gente vai ver na aula que vem. Quando fala em evolução, quando fala em seleção, também, tá bom? A gente não pode deixar passar isso não, certo? Em termos de quem está aqui, temos alguma dúvida conceitual, alguma dificuldade técnica? Não, não estou compartilhando tela não, estava só conversando. Já parei o compartilhamento. Mas é sempre bom vocês me falarem, gente, porque eu não sei qual foi a disciplina que eu estava aí. Eu estava explicando um gráfico e uma imagem e fiquei lá um tempão, né? E esqueci de compartilhar a tela. Sempre bom perguntar. Acho que foi uma disciplina de segunda-feira. Estou acompanhando o bate-papo aqui. Esperando chegar a mensagem. Eu estava comentando com um amigo meu. Ah, então, tão difícil, hein, Karen? Então, eu temo, eu temo que atualmente a coisa esteja um pouco pior, sabe? Ou que para os próximos 5 anos, né? 6, 5 anos a coisa esteja pior. Porque na escola, sendo bem sincera, Carolina, você também tem razão. Eu sempre comento, eu não sei se eu comentei com vocês, eu acho que não, mas eu sempre comento que a primeira vez que eu pisei na sala de aula em 2009, aqui na FACIP, ainda era FACIP, não era SEMP, foi para dar uma aula de biologia evolutiva. Foi a primeira aula que eu dei, porque era na terça-feira e a paleonta era na quinta. Então eu comecei pela bioevolutiva. E na hora que eu pisei na sala de aula, que eu comecei a me apresentar, que eu comecei a falar, comecei a bater um papo com a turma, primeira pergunta que veio durante a minha apresentação ainda foi: ô, professora, pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode fazer, fica à vontade. A senhora acredita em Deus? Eu falei, Senhor, e agora, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem, porque você acaba induzindo, né, com a sua opinião pessoal. E a sua opinião é pessoal. Cada um tem a sua relação com a espiritualidade, com a religiosidade, de acordo com os seus anseios.
Mas eu senti naquele momento que havia uma inquietude muito grande dentro da cabecinha daquele aluno, no seguinte sentido: gente, eu estou estudando biologia, como que fica a minha religião? E isso sempre acontece, sabe? E aí é isso mesmo, é como se o cientista fosse o anticristo, né? É como se o cientista não pudesse falar de religião ou ter religiosidade, né? Obviamente que o cientista ele vai trabalhar a ciência nas bases empíricas, nas bases científicas. E é legal a gente separar essas questões, porque a religiosidade ela traz um conforto para outra parte da sua vida, entendeu? Então, é muito difícil. E o que eu vejo acontecer? Que as pessoas não separam isso, vivem nesse conflito interno, e a maioria, né, não vai para o debate, porque tem medo do confronto. Primeiro, porque não sabe direito o que aceita e o que acredita. Então, quando eu estou na sala de aula, quando eu estou na escola, vamos deixar essa parte de evolução para lá, no finalzinho. Se der tempo, a gente dá. Se não der tempo, a gente nem fala, só comenta. Entende? Então fica um assunto muito renegado, muito deixado para lá, exatamente por conta desse, muitas vezes por causa do conflito, muitas vezes porque o próprio professor não foi bem formado nessa área, então ele não tem segurança. E temos um agravante, né, que é trazer isso para a sala de aula de uma maneira em que você não seja visto como a própria Carolina colocou aqui, o anticristo, né? Para que você não seja bombardeado pela escola, pelas famílias e etc. Então, exatamente, você vai ter os pais, não, peraí, como assim? Né? O que está vindo? E eu já vi, agora eu vou compartilhar um pouco da minha experiência aqui em Ituiutaba, né? No curso de licenciatura, os alunos fazem o trabalho final de conclusão de curso, né? O TFC, os colegas de vocês da licenciatura. E teve acho que nos últimos 3 anos que nós trabalhamos os conceitos, né? Nos material didático, apostila, tinha escola particular também, não vou falar os nomes, não vem ao caso. Mas me chamou muito a atenção da maneira como estava organizado o material. Então, tinha lá o material do médio, né? O primeiro ano do material do médio era. Não era evolução, era uma coisa totalmente criacionista. Totalmente criacionista. Com a parte de evolução que tinha, a parte era totalmente criacionista. Aí, a parte da evolução, do evolucionismo, só vinha no terceiro do médio. E não vem para desmentir nem para contrapor, vem de uma forma na mesma balança, entendeu? Como se ambas linhas, como se ambas as correntes tivessem as mesmas condições de terem evidências científicas e fossem aceitas pelas ciências naturais. De modo que a pessoa, como se fosse uma ideologia, de modo que o aluno pudesse escolher qual ele quer. Então eu fiquei chocada com esse material em Ituiutaba. Nós tivemos, eu falei, nossa gente, mas isso daqui não é. E só vinha no terceiro ano do médio, a parte de Darwin, a parte da evolução, a parte da mudança de paradigmas, o que é adaptação, o que é seleção, como que as espécies, né, se ajustam no ambiente, ancestralidade, tudo isso que não tem crítica nenhuma, né? Hoje em dia, vem só lá no finalzinho. Então, assim, mas isso era um material só, em contraponto com os demais que a gente avaliou. E então a gente tem que saber certinho o que é e não ter medo da discussão, entendeu? E quando vier essa questão mais da religião, separar, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum porque você pode trabalhar, né, com
a linguagem metafórica dos textos, entendeu? Então não tem problema nenhum. Você não precisa não ter a religiosidade para poder ser um bom biólogo. Você não precisa. Você pode fazer a sua escolha. São âmbitos e são áreas diferentes, né? Do seu, da sua composição, né? Então, a gente não pode ter esse medo, né? Porque muitas vezes o que vocês ainda vão encontrar pelo caminho é exatamente esse questionamento, sabe? Nossa, mas então você, né? Esse questionamento que eu recebi no meu primeiro dia de aula, isso marcou muito a minha carreira, no sentido de eu não posso dar uma resposta, porque assim, dependendo da sua postura, você acaba influenciando o outro, né? E, e o outro precisa se sentir acolhido. Eu estou aqui para ensinar biologia evolutiva. Eu não tenho a menor condição de discutir religião, religiosidade, enfim, não tenho, não sou preparada para isso, né? Mas dependendo da maneira como você conduz ali, você acaba influenciando, né? Os outros, os alunos, o ambiente em que você está, como se a sua fosse, como se a sua verdade religiosa fosse a única, né? E não é o caso. A gente está aqui para trabalhar a ciência, né? Então, o que eu vejo, vai muito aí no comentário que a Karen começou a colocar, de que na escola foram ficando várias lacunas, e fica mesmo, sabe? Uma coisa que eu critico, que eu vejo muito na escola, é o bombardeio em cima de Lamarck. Nossa, Lamarck é o errado. Lamarck, nossa, que besteira que ele falou. Nossa, Lamarck, todo mundo crucifica o Lamarck. Então, a gente traz isso. Eu não sei se vocês tinham qualquer familiaridade com o Lamarck. Aí, ó, a Karen falando que sim. Mas porque onde já se viu, né, os caracteres adquiridos, então quer dizer que se eu pintar meu cabelo de roxo, meu filho vai nascer roxo. Então, é muita crítica em cima de Lamarck. Mas Lamarck, de fato, teve coisa que ele não conseguiu explicar, mas Darwin também teve coisa que ele não conseguiu explicar. Estava além do seu tempo. Agora, uma contribuição sensacional de Lamarck, ele foi o primeiro a perceber. Não, peraí, gente. A gente não vive num mundo fixista. A gente não vive nesse mundo essencialista. Se tudo se transforma, a vida também se transforma. Como se transforma é outra história. Mas ele foi o primeiro a sacar que nas ciências biológicas nós também transformamos, né? E aí depois, com Darwin, é que veio a ancestralidade. Mas é óbvio que nós temos essa questão aí histórica de uma contribuição fantástica. Pois é, Carolina, acho que nós temos ali, né, aquela questão, se vi mais longe foi porque eu estava sobre os ombros dos gigantes, né? Então, todos têm a base conceitual e a gente não pode perder de vista esse contexto histórico, a base conceitual e a construção do pensamento que é feito sempre, chegamos até aqui, agora avançamos. Chegamos até aqui, agora avançamos. E sempre dentro aí do seu contexto histórico, porque senão a gente só vai ter uma visão, uma parte, né, da coisa. Mas a gente traz mesmo, né, um histórico, porque a biologia evolutiva, ela permeia outros campos, tem muita gente que tem medo da discussão, porque vai mexer com os adolescentes, tem a questão dos pais, vai bater no campo religioso, então deixa como tá e vai passando, né, o conteúdo. Quando fala. Então é necessário sim, a gente na hora que vai estudar essa disciplina, dar uma equilibrada, né, dar uma balizada bem com relação aí a esse tópico, e aí depois a gente avança um pouco mais. Tá? Então a gente ainda vai ter mais uma aula. Vocês vão ver a adaptação, que loucura que é. Todo mundo acha que sabe o que é adaptação, mas vocês vão ver que loucura que é. Nossa, gente, não é o que eu pensava. Na próxima aula a gente vai trabalhar o conceito de adaptação. Então a gente vai desconstruir um pouquinho para construir mais.
Pois é atemporal. Ninguém estava preparado. Ninguém, não tem como. Por isso é tão sensacional, né? E por isso ele demorou tanto tempo para publicar, porque ele sabia, né, que era um choque, ele sabia que a sociedade não estava preparada e ele sabia que se ele tivesse o método para explicar o que ele estava falando, talvez ele fosse melhor aceito, mas não seria também, tá? Não seria. No tempo dele, não, só depois. Mas é assim, né? Ah, eu nunca vi, Karen. Qual que é? Eu fujo um pouco, sabe, desses filmes temáticos, porque aí eu não relaxo, parece que eu ainda estou trabalhando. Então, quando eu pego para assistir filme, série, essas coisas, eu pego as coisas bem aleatórias, assim. Mas vê direitinho, porque é bom a gente compartilhar, né? Eu leio bem, bastante aí as coisas dele, mas eu assisti um filme, nossa, na graduação, gente, era 4 horas de filme sobre a viagem do Beagle. Meu Deus, eu fujo para dar uma relaxada. Assisti muito documentário nessa vida. Bom, pessoal, eu vou fazer a chamada para a gente não esquecer. 510 tá aqui. Mas se você puder lembrar do título, Karen, eu agradeço. A Carolina entrou, né? Ah, criação. Ah, eu já vi muita resenha, mas eu não assisti. Vou procurar. Vou procurar, sim. Carolina tá aí. Gabriela, Gustavo e João Vitor. Vamos lá. Carolina tá aí. Gabriela. Gustavo já tá aqui. Essa série, Gabriela, é Netflix? Uhum. Vou dar uma olhadinha. É porque tem mesmo, né, a seleção artificial. Deixa só eu. Que é a parte da genética, quando a gente vai controlando as variações. Aqui, portal docente. João Vitor não entrou hoje, né? João. Aqui. O Gustavo já respondeu. Uhum. Karen, Lisandra, Matheus, Nicole. Vamos lá. Matheus. Lisandra. Peraí. Paula. Paula também não entrou. Nem a Nicole. Vamos ver se é isso. Ah, a Lisandra tá aí. Tinha te visto aí. Peraí, que eu preciso ver um negócio aqui. Sofia e o William. Estão todos aí. Só a Nicole, a Paula e o João Vitor que não estão. Isso. Não, é ruim mesmo. Deixa só eu anotar aqui. Salvar. Tranquilo. Já salvou. PCR Evo. É genética isso, né? Certeza. Deve ter muita coisa, né? Ainda mais agora, com essa questão aí do vírus, mutação e deve ter muita coisa
sendo produzida. Essas séries, eu tô meio por fora. Pois é, e tem mesmo. Tem os dois lados, né? Tem as da linha do criacionismo e da linha da teoria da evolução. Que bom que tem. Eu vou dar uma olhadinha nessas coisas aqui, ó. Quero ver esse da criação. Pode falar. Gente, porque ainda existem macacos, ainda tem essa. É como se todos os macacos se transformassem em humanos, né? Não tem a noção da ancestralidade comum. Sem, Carolina. Você está em São Paulo e eu vi que São Paulo já tem, né? 317 para começar milhões de doses para começar em abril. O calendário aqui de Minas, ele está acompanhando o calendário nacional, né? E além disso, a gente está em Ituiutaba, eu acho que nos 79 anos, agora que baixou para a idade de 70 e poucos, né? A gente estava até semana passada nos 80 ainda. Então tem uma defasagem, sim, acho que de uns 15 dias com relação ao calendário de São Paulo, que foi acelerando, né? Assim, antecipou um dia, e esses dias fazem muita diferença, porque são muitos infectados por dia, né? Então, nós não temos a previsão, porque se for olhar, eu não sei se mudou, mas do que eu estava olhando o plano nacional, professores e não é só professores, trabalhadores da educação estariam depois do grupo de risco. Eu não sei se inverteu, acho que não. Então, eu vou procurar. O difícil é em PDF, né? A gente tem os livros. Eu vou ver se eu tinha um site dos Estados Unidos que tinha aquele livro do Mark Ridley. Lá tem um capítulo que fala bem do Lamarck, assim, sabe? Mas estava em inglês. Mas eu vou ver se tem, porque lá eles disponibilizavam alguns capítulos. Eu vou ver se eu acho o PDF daquele livro e aí eu indico para vocês. Que nos livros fica mais fácil, né? Aquele livro preto. Vocês têm mais esse trejeito aí do que eu, de achar os PDFs dos livros. Na UFA, na biblioteca e-book da UFA não tem o Ridley. E eu também não achei no Google Books. Também não achei. Mas, de repente, né? Vocês conhecem os caminhos para conseguir. Aí vocês me avisam. Mas deixa eu ver se eu deixei no plano de ensino de vocês aqui. Não é isso, é aqui, ó. Ai, saco. Deixa eu só ver se eu deixei. Eu acho que eu deixei a indicação no plano de ensino de vocês da literatura complementar, digamos assim, né? Porque eu não posso exigir um livro que seja só o físico. Se vocês olharem no plano de ensino de vocês, o segundo livro de apoio aí, chamado Evolução, de 2006, Mark Ridley, né? É o Ridley M. Neste livro nós temos um capítulo que fala da contribuição de Lamarck, que é um capítulo bem, bem legal, assim. O problema é que eu não conheço o PDF desse livro, não sei se tem aí por aí. Mas eu vou dar uma investigada aqui nas minhas bases, se eu tiver alguma coisa eu mando para vocês. Certo? Então, tá vendo? Tem um que vocês têm. Procura lá, Carolina, por favor, nesses que você conhece, tem esse livro, Evolução, Mark Ridley. Ó, Evolução. É um livro acadêmico,
Mark Ridley. É uma versão. Ele é uma capa preta. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui então, né? Já está dando o nosso horário. E eu agradeço demais a presença de todos vocês. Desejo um bom trabalho, uma boa semana. Quinta-feira que vem nós estaremos aqui. Espero, né, que nós estejamos aqui. E aí vamos ver se a colega trouxer para a próxima aula, perfeito. Eu vou ver se eu acho alguma coisa também. E se eu achar, eu coloco lá no Canvas para o próximo tópico e aviso vocês, tá bom? Muito obrigada. Bom final de semana. Se cuidem e cuidem dos seus queridos também. Ótimo final de semana para todos. Até mais, pessoal.